Acompanhe conosco um trecho do Jornal da CUT Nacional. Olá, está começando o Jornal da CUT, Central Única dos Trabalhadores. Os professores da Rede Estadual de Ensino de São Paulo fizeram uma manifestação na última sexta-feira. A categoria é uma das mais prejudicadas pelo governo estadual. Com baixos salários e sem condições decentes de trabalho, tiveram de apelar para o Ministério Público para conseguir uma audiência. Confira em nossa reportagem. Na sexta-feira, dia 22, os professores da Rede Estadual de Ensino Público foram novamente às ruas para lutar pelos seus direitos. A assembleia foi realizada na Praça da República, em frente à Secretaria de Educação. Bebel, quais são as reivindicações agora dos professores? É a mesma que ela veio até a greve, acrescida, é claro, da retirada das faltas do prontuário, porque os professores repuseram e ainda não tiveram a retirada da falta dos prontuários. E, é claro, entra na questão salarial mesmo. Quer dizer, é inadmissível que o estado mais rico da nação, ele seja o 14º estado do país. Quer dizer, nós temos o 14º salário do país, né? Um estado que tem todas as condições e dá um salário digno para os professores. E aí a gente é obrigada a ouvir o candidato Serra dizer, olha, eu vou valorizar os professores, enfim, vou aumentar o salário mínimo ou para R$600 e vou dar 10% de reajuste para o aposentado. Se ele vai fazer isso, por que é que ele não fez aqui no estado de São Paulo, que os professores aposentados e nós da Ativa também, tivemos a nossa gratificação incorporada em 3 parcelas. Quer dizer, você olhar para o orçamento da União e dizer que tem dinheiro, mas eu olho para o orçamento dele, eu também sei que ele tem dinheiro. Quer dizer, ele vai falar que vai fazer, não vai fazer nada, né? Por outro lado, também é muito importante nós reafirmarmos a importância que é a questão de ter professor. Está faltando professores, exatamente por essa política, essa parafernália de avaliação, que na verdade não está servindo para qualificar, mas para desqualificar os professores. E nós queremos qualificação dos professores no próprio local de trabalho, razão pela qual nós defendemos a jornada do piso salarial profissional nacional, que foi o seu também governo, Serra, que articulou com outros estados para que não fosse instituída a jornada de trabalho, né, de 33%, e aí, é claro, impossibilitou nós termos a formação continuada no próprio local de trabalho. Também é importante ressaltar essa questão do adoecimento profissional. O professor está adoecido, porque começa com essa mudança todo momento, né, de forma de contratação, até mesmo condições adversas de trabalho, violência. Os professores estão vendo o seguinte, eu estou perdendo a minha saúde, não estou ganhando nada. Então, como é que eu vou ser professor? Vou fazer outra coisa na vida. Eu vou vender juju na praça, vender banana na região que tiver banana, mas do jeito que está não dá. Onde se viu o professor de educação básica ganhar cerca de R$764 e chegar a 900 com uma gratificação. A nossa equipe foi conversar com a professora Marilena Chauí, que tem acompanhado de perto a luta pela educação pública, gratuita e de qualidade. Para ela, o Brasil está vivendo um rico momento de transformação na área, que o estado de São Paulo não tem acompanhado. Eu considero que houve uma mudança de rumo no tratamento da educação. Você sabe, o que caracteriza a democracia é o fato de que ela permite a criação de novos direitos e ela assegura direitos sociais, econômicos, políticos, culturais. E a educação é um direito que tem que ser salvaguardado e assegurado pelo Estado. Ora, o que fez o governo FHC? Ele destruiu o direito à educação, transformando a educação num serviço que se compra e vende no mercado.
Ele privatizou um direito, e quando você privatiza um direito, transformando esse direito num serviço, você o destruiu como direito, né? Ora, essa mudança de rumo de que eu falava significa justamente a retomada da ideia da educação como um direito, e um direito inalienável e que é obrigação do Estado prover. Ora, eu penso que o conjunto dos programas desenvolvidos pelo Ministério da Educação foram todos nessa direção. Você tem, para início de conversa, a criação do Fundeb, portanto, de um fundo nacional destinado à educação básica, né? Significando esse fundo desde a reestruturação das escolas do ponto de vista físico, a formação continuada dos professores e a questão salarial e a infraestrutura da escola, a informática, o laboratório, a biblioteca, a política do livro, mas, sobretudo, né, a ideia da ampliação dessa rede de ensino básico com qualidade, né? Então, só isso já marcaria a diferença desse governo e a mudança que ele trouxe. Mas foi feito mais. Você toma um programa como o PROEJA, que cuidou da alfabetização dos jovens adultos, né? E que praticamente, nós podíamos dizer que quase erradicou o analfabetismo no Brasil. O analfabetismo, que é um problema de 500 anos, quase foi erradicado em 8, com uma política voltada para os jovens. Depois, a ampliação da rede das escolas técnicas profissionalizantes, né, que estavam proibidas no governo anterior e que tiveram uma enorme expansão e difusão neste governo. A professora fez questão de lembrar outros programas do governo federal, como o ProUni, o Enem e o Reúne, e os investimentos na área em nível universitário. O ProUni não é simplesmente a abertura de vagas para os jovens da classe trabalhadora que não poderiam ter acesso à universidade. O ProUni é a maneira pela qual o Estado obriga os centros universitários a devolver para a sociedade o lucro que eles têm. Então, é esse lucro que é transformado em bolsas. E essas bolsas é que são distribuídas no ProUni, né? Então, você tem jovens que não tinham a menor possibilidade, a menor esperança de ir para o curso superior e que estão indo. O novo Enem, que vai modificar toda a estrutura do vestibular e acabar com a indústria do vestibular e a indústria dos cursinhos. Isso é um passo gigantesco do ponto de vista universitário. Depois você tem o Reúne. O Reúne é um programa que eu poderia dizer revolucionário, de interiorização e expansão do ensino universitário no Brasil, não é? Houve a criação de 14 novas universidades e de 130 campi no interior. Ou seja, a universidade deixou de ser aquilo que forçava as pessoas em direção às grandes metrópoles ou forçava os jovens em direção ao sul do país e se espraiou pelo Brasil inteiro. E foram feitos concursos públicos seríssimos. A contratação foi contratação de doutores, de jovens doutores, com tarimba de pesquisadores. E, portanto, o que se fez não foi apenas ampliar a rede universitária, mas garantir a qualidade dela. E essa qualidade ainda foi garantida através dos programas de incentivo à ciência e à tecnologia, não é? Os programas da FINEP, os programas do CNPq e o modo de atuação da CAPES. Então, eu diria a você que nós estamos diante de uma mudança estrutural na educação brasileira. A França viveu outra semana agitada, com paralisações e greves de vários setores. Para entender melhor a questão, nós fomos conversar com Júlio Turra, da Executiva Nacional da CUT.
Bom, a CUT está acompanhando com enorme interesse, atenção e solidariedade a onda de mobilizações e de greves que vem marcando a França no período recente. Há quase 3 meses que começou essa mobilização na França. Assim, em meados de setembro, quase 3 milhões de franceses ocuparam as ruas das principais cidades do país, protestando contra a reforma das aposentadorias que o governo Nicolas Sarkozy, de uma coligação de partidos de direita, tenta impor desde o início do ano. Agora, mais recentemente, no dia 12 de outubro, uma nova jornada unitária de manifestação, convocada por todas as centrais sindicais, bateu o recorde da anterior, colocando 3,5 milhões de franceses nas ruas em todo o país. E o que é mais importante é que no próprio dia 12 de outubro, em várias categorias-chave, como ferroviários, petroleiros e outros, foi votada a continuidade da greve para além daquele dia de paralisação, o que criou uma situação em que houve, inclusive, fechamento de refinarias de petróleo na França, que foram reabertas por pressão governamental, algumas delas, provocando, inclusive, escassez de combustível, né? Então, uma grande mobilização que levanta a classe trabalhadora francesa do setor público, do setor privado, como um só homem, protestando contra essa reforma das aposentadorias. Em que consiste a reforma das aposentadorias? Bom, na verdade, o governo francês, a exemplo do que ocorre com outros governos europeus, a Grécia, que já teve 9 greves gerais, a Espanha, que teve 2 greves gerais no último período, como esses governos salvaram os bancos no momento da crise econômica internacional, esses estados passaram a ter enormes déficits e agora querem resolver o problema cortando a proteção social, cortando os investimentos e gastos considerados improdutivos, porque são em benefício do povo. Na verdade, conquistas da luta dos trabalhadores, como é o próprio regime de seguridade social na França. A aposentadoria faz parte disso. Então, é uma ofensiva geral dos governos europeus, sob a égide da União Europeia, para promover ajustes, apertar o cinto e cortar gastos públicos, o que afeta a aposentadoria, saúde pública, educação pública. O que isso tem a ver com a situação brasileira? Nós sabemos que sempre que há uma necessidade de apertar cintos, de ajuste, os primeiros visados são os gastos públicos, não é? Nós já vivemos aqui reformas da Previdência, desde o governo FHC, particularmente no setor público, já no primeiro governo Lula, né, que reduziu a aposentadoria dos servidores federais. No governo FHC, aqui foi mudado o sistema de tempo de trabalho para tempo de contribuição. E o grande debate hoje é o fator previdenciário. A CUT e as demais centrais sindicais têm uma posição já tomada pelo fim do fator previdenciário. No último sábado, dia 23, a CUT promoveu o evento CUT Cidadã Criança, na cidade de Taubaté, em parceria com a Prefeitura, a Unital e o Sindicato dos Metalúrgicos. Pautado por várias ações socioeducativas, além de atividades culturais, o evento teve como objetivo fortalecer o debate sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. A taxa de desemprego no mês de setembro caiu no menor nível dos últimos 8 anos, ficando em 6,2%. Segundo o IBGE, o recorde se deve à criação de novos empregos e deve continuar a cair com a proximidade do fim do ano, quando aumenta muito a demanda por trabalho temporário, principalmente no comércio. O Jornal da CUT fica por aqui. Acompanhe outras notícias através da Rádio CUT e do nosso portal. Até a próxima edição. Essa foi mais uma edição do Eu Quero Ver. Entre em contato conosco pelo endereço eletrônico euquerovercut@gmail.com. Até a próxima! Eu quero ver a luta se fortalecer. Eu quero ver a mudança acontecer. Eu quero ver como será a final quando o povo descer o morro e não for carnaval. Eu quero ver a luta se fortalecer. Eu quero ver a mudança acontecer. Eu quero ver como será a final quando o povo descer o morro e não for carnaval.